Hello, gente, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o medo de se posicionar, o medo de ser julgada enquanto você se posiciona, sem você se sentir mal com isso, sem você se sentir culpada por estar delimitando o seu espaço. Eu vou falar exatamente sobre o medo do julgamento, de ser julgada de forma errada, sobre a vida te colocar em posições desconfortáveis e sobre o julgamento que começa em você. Essa última parte eu sei que pode surgir certo ponto de interrogação, mas fica até o final que vai valer muito a pena. Essa última parte, ela é extremamente importante para começar a modificar toda a visão, toda a percepção que você vem tendo, para começar a realmente se posicionar da maneira que você merece, não só da maneira que você deveria, mas da maneira que você merece. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva e envia para aquela amiga que também precisa assistir esse vídeo. Em algum momento, todos nós já tivemos esse medo. Só que é importante a gente entender de onde vem esse medo. Porque o medo do julgamento não é o medo do julgamento por si só. Na real, pode ser um medo da rejeição, medo de ser vista como uma pessoa chata, medo de se colocar, inclusive, na posição que você foi colocada. E aí, quando a gente fala que a vida coloca a gente em determinadas posições, e muito disso é para a gente aprender. Eu poderia até dizer que é sempre para a gente aprender. Então, talvez você esteja numa posição de líder de algum grupo, seja ele no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Se você está nessa posição de líder, você senta numa cadeira que tem muitas obrigações e tem muitas responsabilidades. E você fica com medo de encarar, de fato, essa posição. O problema disso é que você quer estar sempre sendo vista como uma pessoa boazinha e legal. Talvez você venha já de um passado, de um histórico no qual você sinta que, se você for boazinha, as pessoas vão gostar de você. Isso pode vir muito da infância também. Quando você é boazinha, você ganha o que você deseja. Quando você é boazinha, você é encarada e vista como a fofa, a legal, mas nunca aquela que se posiciona, nunca aquela que respeita os seus próprios limites, que respeita o seu espaço. E aí, um momento, você vai ficar exausta, você vai ficar cansada, você vai sentir, ou então até mesmo doente, porque as nossas emoções, o nosso humor, ele impacta diretamente em como o nosso corpo funciona, se ele funciona bem ou não. Quantas vezes você já sentiu um medo intenso ou uma emoção muito intensa, uma emoção que a gente, no nosso ponto de vista, a gente vê como negativo e aquilo foi te deixando para baixo, te deu calafrios. Então, as nossas emoções, elas impactam diretamente em como o nosso corpo se sente. Se você para de se respeitar, ou se você nunca nem tentou se respeitar alguma vez na vida, o seu corpo, ele vai sentindo. É importante que a gente se respeite, que a gente se honre em primeiro lugar. Se a gente começa a se honrar, a gente começa a viver bem, a gente começa a viver melhor. Mas e aí? E o medo de você começar a se honrar e servir? Tem uma frase que eu vi recentemente e que eu achei essa frase, por mais simples que essa frase seja, eu achei essa frase fantástica. A frase é a seguinte: você sempre será o monstro na história de alguém. E é claro que não dá para levar ao pé da letra, né? É simplesmente uma frase para a gente entender que quando a gente se posiciona, algumas pessoas que não sabem o que é respeito, que não têm bom senso, elas vão te colocar como o monstro da história. Ontem eu estava assistindo, inclusive, uma série. Comenta aqui se vocês também estão assistindo essa série. Essa série se chama Dominando Manhattan e fala sobre uma imobiliária super famosa de Nova York e conta um pouquinho a história também dos corretores. Eu adoro séries assim. Se você gosta, também comenta aqui. E aí tava passando uma cena em que a Chloe, que é uma das integrantes, né, uma das corretoras,
Estava conversando com a sua amiga, e a amiga tá passando por um momento muito difícil, que ela acabou de descobrir que o marido dela traiu ela e tal, e ela estava contando isso e sentindo, assim, se sentindo muito triste, né? Sentindo aquela dor da traição. E no que ela estava contando para essa amiga, ela já tinha contado para outros dois amigos que estavam no mesmo ambiente. Só que essa amiga, a Chloe, ela sente que elas são melhores amigas, assim como a outra também sente a mesma coisa. Porém, nessa cena especificamente, a Chloe, ela começou a trazer tudo como se fosse para ela. Começou a questionar por que que ela não falou primeiro para ela, por que ela não foi a primeira a saber, e que ela se sente chateada por conta disso. Sendo que a dor principal ali, naquele momento, é da outra. Eu não tô analisando assim as duas ao todo, eu tô só analisando essa cena. Eu ainda estou assistindo. Mas dentro dessa cena especificamente, a Chloe, ela não conseguiu respeitar o espaço da amiga. Porque, gente, ela estava sofrendo, ela tá num momento triste da vida dela e ela tá contando para quem ela quiser, na ordem das pessoas que ela quer. Não existe uma regra, né? Então, talvez os outros sejam próximos a ela também. Enfim, cada um vai contar as coisas de um jeito. E por que que eu tô contando essa cena aqui pra vocês? Porque isso tem muito a ver sobre você respeitar o seu espaço, sobre você colocar certos limites, sobre você entender a posição que você está na vida. Veja, é só uma questão ali de amizade e não necessariamente de uma liderança ou qualquer coisa do tipo. Mas você respeitar os seus sentimentos e saber até onde você consegue ir e até onde não. No caso da Chloe, ela até tem a sua razão de não ter sido a primeira a saber, por ser melhor amiga e tudo mais. Mas não dá para você levar toda a história que está acontecendo ali, que tem a ver com a traição da amiga, para você e você se colocar como a chateada da situação. Então, eu estava vendo essa cena e eu estava pensando muito sobre isso também, sobre como a gente se coloca no dia a dia e o que que a gente vai aceitando ou não na nossa vida, né? Depois até tem uma conversa, ai, já tô dando spoiler, mas para quem tá assistindo aí, né? Mas depois tem até uma outra conversa delas na qual ela tenta conversar novamente com a Chloe e a Chloe traz novamente para ela como se ela fosse a protagonista nesse momento, vamos dizer assim. Agora, imagina se essa outra amiga, a qual eu não lembro o nome, se alguém souber, coloca aqui embaixo, tivesse medo da rejeição. Se ela estivesse com medo de falar para a amiga o que ela sente de verdade, de tentar explicar. Olha, quando eu falei aquilo, eu me senti chateada, porque é a minha história e eu estava te contando, mesmo que eu já tivesse contado para outros, né? Sinto muito se você se sentiu assim, mas independente de qualquer coisa, eu estava te contando a história, né? Eu estava te contando o que aconteceu. Se ela tivesse medo de rejeição, ela ia continuar numa posição na qual ela não consegue ser abraçada no momento que ela mais precisa. Então, o medo do julgamento, ele nunca está conectado somente ao medo de ser, de fato, julgada. É muito mais do que isso. Talvez você tenha ouvido muito falarem que fulana é chata. Geralmente acontece muito em empresa isso. Então, geralmente, os chefes, quem está na postura de liderança, são as pessoas chatas. E, na verdade, elas estão ali, né? Tem pessoas e pessoas, mas personalidades e personalidades. Isso para todos os cargos, mas a verdade é que as pessoas estão cumprindo o papel que elas precisam cumprir. E da mesma forma que o outro recebe pressão da chefe dele e tudo mais, essa chefe também tá recebendo pressão de alguém que está acima. E assim vai indo. Ah, mas é o dono da empresa. O dono da empresa está recebendo pressão de todos os lados. Isso é garantido. Então, se você está numa dessas posições de liderança ou na qual você precisa se colocar
de uma forma mais posicionada mesmo, essa é a palavra. Não existe outra palavra, porque é simplesmente o fato de você entender que você precisa agir de tal forma. E existe a comunicação assertiva para isso. Você não precisa necessariamente ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa chata, ou ser uma pessoa que não tem amigos no ambiente. Existe uma comunicação assertiva. É só você observar, ter um pouco de sensibilidade também, ter aquele feeling. E aí a gente entra num ponto que é o terceiro ponto que eu considero o mais importante. Será que esse medo de julgamento não vem em primeiro lugar de você mesma? Presta atenção nisso e não leva isso pro pessoal. Simplesmente tente receber de uma forma prática. Talvez esse medo seja de você se colocar para fora, colocar quem você é de verdade para fora, se conectar com a sua essência. Porque talvez você esteja aí vivendo coisas maravilhosas na sua vida, coisas, talvez seja o seu sonho, você está vivendo o seu sonho. E aí você começa, ao invés de você se pôr como protagonista da sua própria história, você começa a se diminuir cada vez mais, a se menosprezar. E tenta agir de maneiras para não ser a chata, para ser sempre a boazinha. Só que isso faz com que as outras pessoas acabem nem te respeitando tanto assim também. Então, se você acha que falta bom senso das pessoas, por exemplo, ou se você fica chateada com alguma coisa, presta atenção. Se você está se respeitando em primeiro lugar, se você está se posicionando de uma forma, a vida faz cobranças o tempo todo, né? A gente é cobrado o tempo todo. E ela cobra a gente para que a gente esteja sempre se desenvolvendo. Esse é o propósito da vida. A gente sempre se desenvolver. Quando a gente se desenvolve, olha aqui, eu acho isso maravilhoso. Quando a gente se desenvolve e a gente tem coragem de fazer certas coisas, de dar um passo à frente na nossa vida, a gente abre portas para que mais pessoas também deem novos passos na vida. A gente abre portas para que outros tenham coragem de fazer aquilo que é importante para eles. Por mais que acabe de alguma forma indo contra aquilo que ele vem sentindo pressão, né? Então talvez você sinta pressão para ser, ou sentiu a vida inteira pressão para ser aquela pessoa sempre educada, mas não educada no sentido de elegância, de se portar bem nos lugares, educada no sentido de ser sempre agradadora. E aí quando você precisa se posicionar, você não consegue. Então é importante a gente perceber esses pontos. Se você quer se posicionar com autoconfiança, você precisa, em primeiro lugar, focar em quem você é de verdade. Focar na sua essência e não ter medo de colocar a sua essência para fora. Não ter medo de ter uma outra postura. Porque além da vida exigir, você sente aí dentro e você sabe a postura que você pode trazer no seu dia a dia, para você começar a se sentir bem com você mesma. Se eu posso deixar uma última anotação, faz aí uma anotação mental, que é para a gente lembrar sempre depois. Confie na sua própria essência. E eu não estou falando que é fácil, tá? Mas se a gente for escolher de fato difícil por difícil, porque os dois lados são difíceis. É difícil você ser uma agradadora o tempo todo, porque você nunca vai agradar todo mundo. E você, cada vez que você se sentir mal com isso, você vai estar fazendo mal pra você. E também é difícil você se posicionar. Mas, sinceramente, depois que eu aprendi a me posicionar, depois que eu aprendi a ter uma comunicação mais assertiva, eu me sinto bem melhor comigo mesma. Bem melhor mesmo. E você começa a sair até de situações da qual, cara, fazem você ficar estacionada no tempo. Entende? Então, se você quer sair disso,
e começar a agir diferente, fazer uma outra coisa na sua vida e fazer aquilo que realmente faz sentido para você, a minha sugestão é que você realmente comece a se posicionar e traga essa autoconfiança aí para você. Como que eu vou trazer autoconfiança? Pensando em tudo isso que eu acabei de falar agora. Essa é uma das maneiras. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever, que semana que vem tem mais vídeo por aqui. A gente sempre fala sobre esses assuntos, sobre autoconfiança, enfim. Se inscreva aqui para você me acompanhar e já tem uma lista de vídeos aqui também no YouTube, ótimos vídeos para você começar a agir de uma forma diferente no seu dia a dia, a se posicionar e principalmente a se amar mais, que é o mais importante de tudo, né? Então, é isso, ficamos por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.